Boa tarde, Reverendo Paulo. Nós iremos falar sobre o John Knox, que é o reformador do qual o nosso trabalho foi feito. Então, essa pequena apresentação, nós podemos dizer que o John Knox ele nasceu provavelmente no ano de 1514 na Escócia. Pouco se sabe sobre a vida dele até 1540. Sabe-se que ele estudou na Universidade de St. Andrews, onde ele foi treinado para o sacerdócio, mas ele não terminou seus estudos, não se sabe muito o motivo. Sabe-se que ele foi ordenado aos 25 anos e a partir da sua ordenação ele tornou-se tutor de filhos de nobres protestantes, que foi aí que ele teve contato com George Wizard, que foi um grande reformador e que o influenciou de acordo com a fé, com a doutrina luterana e a fé reformada protestante. E é daí que a gente pode datar a conversão de John Knox para o protestantismo, para a fé reformada. Após isso, Wizard, que era um seu grande amigo, foi preso e queimado vivo pelo cardeal Benton. E 3 meses após esse ocorrido, alguns conspiradores protestantes capturaram e mataram esse George Benton e tomaram o castelo de St. Andrews e lá se refugiaram. John Knox também se refugiou neste castelo junto com seus alunos por meio da perseguição e da prisão, e com o tempo as pessoas viram os dons, os talentos de John Knox, e ali ele que foi o responsável, ele assumiu o ofício público de pregação ali naquele lugar. Até que os franceses entraram na Escócia, invadiram a Escócia, invadiram o castelo, levaram todo mundo preso, até John Knox, até um tempo que o rei inglês, na época Eduardo VI, interviu para que houvesse a libertação de todos eles, e John Knox ficou na Inglaterra pregando, até 1553, onde Maria Tudor assume o trono inglês. Ela foi uma grande perseguidora dos protestantes e uma grande perseguidora de John Knox, e daí John Knox foge e foi ser ministro em Frankfurt a pedido de João Calvino, e posteriormente ele passa um grande tempo também em Genebra com João Calvino. Muitos acontecidos ainda, a Escócia era dominada pelo poder da Igreja Católica, mas muitos protestantes ali queriam assumir, fazer uma reforma, queriam um retorno de John Knox. Ele retorna em 1560 e ele influencia junto com eles ali a reforma naquele país. Ele e os lords, os chefes protestantes ali daquela época, iniciam essa reforma e compõe-se uma confissão de fé escocesa, os livros da disciplina, as ordens de culto e por aí em diante. John Knox ele falece em 1572 de paralisia que o levou à morte. Algumas das suas contribuições demonstram que nós sabemos que ele foi um grande pregador, mas também foi um escritor expressivo. Ele teve grande influência dos grandes reformadores, de Lutero, João Calvino, Teodoro de Beza, de George Wishart, e isso que embasou os seus escritos. Ele tinha um grande foco no pensamento da escritura, sola escritura, e também nos princípios de justificação pela fé, da sola fide, por essas influências que ele sofreu. O seu pensamento expressava a dependência da graça divina e a centralidade de Cristo. E também ele deu um grande valor ao ensino, que foi as marcas da igreja, das igrejas reformadas até o dia de hoje. Suas obras são em 1554, ele escreve uma admoestação ou uma advertência que é referente às perseguições que ocorriam, e aqui ele traz que o povo de Deus, assim como o povo de Israel, eles tinham o direito de desobedecer a liderança quando essa liderança estava em desacordo com as escrituras. Em 1558 ele escreve um livro contra a Maria Tudor. O nome do livro é O Primeiro Toque da Trombeta contra o Governo Monstruoso de Mulheres, e aqui ele demonstra toda a sua insatisfação sobre as suas perseguições que ele sofreu de Maria Tudor, e nessa época ele escreve epístolas de conforto, onde ele leva conforto àqueles que eram perseguidos pela igreja, perseguidos pelo governo, entre outros. Em 1559, a pedido de João Calvino, ele escreve sua primeira obra
teológica acadêmica, que chama-se o Tratado da Predestinação, onde ele trata da dupla eleição, a eleição para a salvação e a eleição para a condenação eterna. Em 1560, junto com os colaboradores, com os protestantes ali da Escócia, eles elaboram a Confissão de Fé escocesa, na qual também é baseada para a Confissão de Fé de Westminster. E também, por último, ele escreveu algumas orientações, muitas orientações de culto, em si o livro da disciplina, no qual ele traz 3 grandes marcas para a igreja. A primeira é a pregação da palavra, a segunda a administração dos sacramentos, a batismo e a santa ceia, e em terceira, a grande marca, a disciplina da igreja. E comparando ele com a teologia reformada, pois John Knox foi um grande reformador. E o que mais destaca é a sua vida e não a sua teologia reformada em si, porque ele sofre muita influência dos grandes reformadores da época. Então, seus escritos têm grande influência desses caras que ele conviveu. A gente destaca-se a ênfase da escritura, da fidelidade, sola escritura e sola fide, coisas que ele aprendeu ao decorrer do tempo, das suas influências. E ele tinha, a gente pode destacar que a sua maior contribuição foi no campo eclesiológico, no governo da igreja, e conforme isso foi coordenado dentro da Escócia, isso foi padrão na vida das igrejas presbiterianas posteriores até a nossa igreja presbiteriana aqui do Brasil. Por último, destacar que a Confissão Escocesa ela foi produzida com sua contribuição e ela foi a base da Confissão de Fé de Westminster, que é talvez o maior símbolo de fé da Igreja Reformada. Que Deus abençoe. Esse foi um pouco que eu posso te trazer sobre a vida de John Knox.